sou a Rafaela Ferreira e esse é mais um Saúde VersoCast, seu bate-papo saudável. Hoje nós vamos falar sobre publicidade e propaganda dentro de clínicas odontológicas. Recebo aqui a doutora Maite Amaral, que é cirurgiã dentista e também publicitária. Tudo bem? Tudo bem, Rafa. Tudo Prazer certo. imenso estar aqui. Muito bom a gente conversar de novo. E também a Bruna Monetti, que é líder de atendimento digital da BIS Propaganda. Tudo bem? Tudo bem, Rafa. Prazer estar aqui hoje. Muito bom. A gente vai falar a respeito de um assunto que a gente já começou no primeiro episódio, não é, Maite? Maite, para quem não viu o primeiro episódio, corre lá, aliás, no nosso YouTube, que tem todos os episódios. Ela contou dessa transição. Hoje, cirurgia dentista, mas começou como publicitária. Como é que foi essa transição de carreira? É bem diferente, né? Mas o que a gente vai até mencionar um pouco hoje é essa oportunidade que eu tenho na clínica de não deixar o meu passado ir embora completamente, né? Lá na clínica a gente tem setor de marketing, trabalha com a BIS, com a agência, e é essencial, né? Não existe hoje odontologia ou qualquer tipo de negócio, serviço, sem o marketing, sem a publicidade. Mas conta um pouquinho como é que foi essa sua virada de chave. Acho que é importante para quem, de repente, não acompanhou o nosso outro bate-papo. O bate-papo? Rafa, assim, foi uma questão de identificação mesmo, né? Eu gosto muito da área da publicidade. Tenho o maior prazer, a gente até atrasou um pouquinho, eu vim mais cedo, já peguei a Bruna, a gente já ficou pensando e manipulando um monte de coisa. Mas eu também tenho muito essa parte da saúde, né, do lado da ciência, então... Do cuidado com pessoas. Do cuidado, de mexer com pessoas. E isso me fazia muita falta no dia a dia, né? Algo que o marketing em si não me preenchia 100%. Então, foi um mix. E quem sabe, né? Essas foram as duas primeiras, vai que tem mais pela frente. Aí, espelhando no seu pai, você até contou que virou dentista, fez a faculdade. E aí, claro que hoje tem uma diversificação dentro do que você acaba fazendo. Porque você tem esse olhar justamente da própria propaganda, de já saber o que fazer. E é maravilhoso, né? Porque você tem o lado do marketing, né? Da publicidade, esse conhecimento. E, ao mesmo tempo, um aprofundamento sobre um setor, né? Sobre um serviço que você está trabalhando, que é o seu core, né? O seu core business, podendo dizer. E, inclusive, daí já puxando a Bruna para isso, olha a sorte que a gente teve, né? A Bruna, ela começou lá no Implante Vida, né? Início de carreira. Então, antes de estar aqui na BIS, numa agência, ela veio lá para o Implante Vida. Então, assim, trabalhou quantos anos? Quase 5 anos. 5 lá anos, dentro do né? Implante Vida. Então, assim, conhecendo também o mundo da odontologia e hoje está aqui na agência, né? Então, a gente brinca que, ficando 5 anos dentro da clínica, o pessoal falava, tem que dar um diploma pra Bruna, porque ela já virou dentista. Né? E como é que foi justamente você entrou na clínica, acabou tendo essa experiência, mas como que é ser agência do lugar que você já trabalhou? Acaba te dando mais conhecimento de causa? Você já consegue entender alguns processos? Sim. Como é que funciona? Completamente. Você tá inserido dentro de uma empresa, né? Trabalhando marketing, você fica 100% focado naquilo. Então, realmente você se torna especialista no assunto, com um olhar de marqueteiro, de publicitário. Então, hoje, estar aqui dentro da agência e atendê-los é muito rico, né? Porque a gente já tem todos os detalhes. Quando a gente fala de odontologia, a gente tem muitas questões com o CRO, né? Com leis e restrições. Então, ter alguém que viveu isso lá dentro possibilita tornar isso tudo muito mais simples, né? Do que ficar o tempo todo abordando as cartilhas, porque existem muitas cartilhas dentro dessa publicidade, dentro da saúde, né? Então, pra gente é bem, bem enriquecedor. E eu acredito que pra eles também, né? Nossa, é o mundo ideal, né? Nem nos nossos melhores sonhos a gente ia chegar nessa receita. Até isso que eu ia falar, por exemplo, pra quem tá nos acompanhando, nos vendo e nos ouvindo, muitas vezes a pessoa tem um negócio, independentemente, saúde é o tema que a gente tá usando como gancho, mas pode ser qualquer tipo de negócio. Como vocês enxergam a importância de ter uma pessoa justamente dentro do estabelecimento, fazendo essa ponte com também uma agência, ou com profissionais que também entendem do assunto e ambos se complementam?
Eu acho. Bom, vou começar ali com a ideia. Eu acho importante. É isso, é enriquecedor justamente porque você imagina que você tem uma pessoa interna onde ela vai conhecer o seu business, né, o seu produto, o seu serviço, e ela tem o conhecimento da publicidade, então ela vai conseguir traduzir para a agência o que você precisa. Então, quando você tem uma pessoa formada na área que vai conversar com essa agência e vai te entender também, essa ponte ela fica 100% positiva. Eu acho que até hoje, se você vê muito no Instagram, né, na internet, muito curso marketing para dentistas, né? E, na verdade, a agonia que eu vejo do mercado é marketing para dentistas que não querem fazer marketing, né? O dentista, ele quer ser dentista. Exato. O dentista, se ele tem um tempo livre, ele quer estar pensando na área dele, nos pacientes dele. Num curso focado, Num curso focado para odontologia, né? Hoje o mundo, ele parece que exige muito da gente, né, dessa parte do marketing ativo, de conteúdo todos os dias, porque a gente tem uma rede social que a cada 5 minutos a gente está passando, né? Mas eu entendo que quem é dentista, né, quem é jornalista, quer ser jornalista, né? Então, você ter alguém dentro de você, dentro, né, do seu negócio, com você do lado... É muito enriquecedor, né? Ter uma agência, porque daí cada um consegue trabalhar na sua área, no que estudou, no que é especializado. E assim o negócio gira. E aí a gente tem que lembrar que quando você tem um setor de marketing, uma agência, você está falando diretamente na receita no final do mês daquela empresa. Sim. Então, não só de publicidade, né, não só de marketing no sentido de divulgação que as pessoas entendem, mas isso reflete na entrada de novos clientes, né? Então, de fechamento de novos orçamentos, justamente porque quando a gente fala de setores da saúde, normalmente as pessoas são muito técnicas e às vezes fica uma barreira, né, entre o público final e aquela pessoa técnica, o especialista. Isso, então, esse abismo, ele é preenchido com marketing. Então, quando você tem uma pessoa interna que vai absorver isso, traduzir... Vai ficar dando ideias ali todos os dias. Exato. Vamos gravar sobre isso, vamos gravar sobre aquilo. Exato. E o outro ponto também que é muito interessante é porque você, tendo essa pessoa interna, ela é uma pessoa que não conhece também. Então, ela tem a visão do teu cliente final. É perfeito. Inclusive, eu, quando comecei, né, no início da faculdade de odontologia, eu estava muito mais próximo da cabeça do marketing. Exato. Do que hoje eu sou. Porque hoje eu entendo os termos técnicos, eu entendo a cirurgia. Então, o que para mim é óbvio, para o paciente, para o cliente final, não é. Por isso que eu perguntei até da diferença de repente, o cliente, ele vê um estabelecimento que tem ali as informações mais claras e concisas. E essa sempre foi a função maior da agência. O meu tio, né, o Wilson, dono da Bis, né, ele sempre teve esse papel dentro do Implante Vida, né? Ele foi nosso primeiro marketing, nossa primeira agência. E ele sempre teve o papel. A gente falava de termos cirurgia guiada, né? Carga imediata. Carga imediata. Ele falava, gente, o que é isso? Exato. Né? É sem dor, é sem pontos. Isso. Como se traduz isso? Traduzir, exatamente. Traduzir o termo. Para você ter uma ideia, ainda hoje, com toda a internet, todo, né, o conhecimento que a gente consegue buscar dentro do Google, enfim... O tema que mais converte, que mais, né, agrega é implante dói? É uma pergunta tão simples, né? Então, é isso que o Will traz muito, né? Então, vamos falar do básico. O que o público final ele quer entender? Então, carga imediata, né? Termos tão técnicos, não. Vamos trazer para a realidade. Muita gente chega nisso. E daí eu acho que isso que é legal, né? É difícil você falar de tudo em um podcast de 30 minutos, né? Sim. Primeiro, a gente tá aqui falando muito da publicidade, da comunicação e não de marketing, né? Porque marketing... é outra coisa. Você vai falar de preço, né? Estratégia, você vai falar do atendimento, você vai falar do local, né? É uma coisa muito além. Até ia falar sobre isso. A identidade visual, por exemplo, para quem passa ali... na Tolentino Filgueiras, que é onde está a Implante Vida, no meio de um monte de bares, vocês já se destacam por si só, por ser um estabelecimento diferente. E como vocês acharam que essa estratégia deu certo? Não, o marketing é o que eu até falei um pouquinho para você antes da gente começar nesse podcast, né? A maioria dos nossos pacientes vem de indicação, né? E a indicação...
é o resultado final de um paciente contente e feliz Bem entendido. com o tratamento, ou seja, consequentemente, com o atendimento de todos que trabalham lá, do dentista, da secretária, né, das auxiliares, do local, né, então assim, é um conjunto de fatores que te agregam esse valor e uma pessoa no final de passar por toda a experiência tem a coragem, porque é uma coragem você indicar alguma coisa para alguém, principalmente na área da saúde, alguém que você se importa. Verdade. Né? É muita responsabilidade. É muito bonito. Então você vê pessoas levando sua filha, seu marido, né, sua mãe, indicando para um amigo, e daí é nesse momento que a gente fala, nossa, o nosso marketing funcionou. Né? Caindo mais pro lado da publicidade, que é um braço do marketing, é quando você já tem tudo isso estruturado e você precisa comunicar isso pro mercado, a gente vai pro lado da publicidade. E daí existem diversos canais, né, Bruna, que a gente estava até comentando. Existe a rádio, existe a TV, existe a revista. Existe o podcast. Existe o podcast. E existe o ponto físico, que é o que você acabou de comentar. É o fato de estar ali em uma rua extremamente movimentada. Gastronômica, onde eu tenho todas as idades, né? Então eu tenho desde do público mais jovem até o público que vai levar sua mãe, enfim. Então ele navega por todas essas áreas, né? Então faz sentido a gente ter feito essa mudança. É muito bacana. A gente fez agora uma ação sensacional no Halloween, que teve um Halloween Você ficou sabendo? Fiquei na rua, teve um Halloween, inclusive a rua é gastronômica, já tem tido parada de Natal, já tem tido alguns eventos tradicionais e vocês fizeram Halloween. E eu soube que a Implante Vida foi uma das mais chamativas. Foi sensacional, né? Como é que foi? Eu sou suspeita. Carreguei a Bruna, lógico. A Bruna não é um pezinho, não sai, né? Não sai 100%. E foi muito bacana, porque a gente conseguiu fazer um Halloween, né? A gente criou um túnel do terror. Então, que as pessoas tiveram a oportunidade de entrar dentro da clínica. Exato. Mesmo não conhecendo a clínica como ela é no dia a dia, elas já puderam conhecer, saber que a gente está ali naquele ponto, entender um pouco de como a gente é. Eu acho que a ação mostrou muito do que a gente é nesse sentido, e né? Depois, qual foi o resultado? Portas abertas, né? Alegria, diversão. Exato. Então, você ter essa oportunidade, né, de ter uma rua movimentada, que já por si só é um evento, e você olhar isso, e ao invés de estar com portas fechadas, né, e deixar só sua clínica lá passando batido, você usar como uma oportunidade. Né? Muita gente questionou, a gente falou, nossa, mas vocês... Por que vocês vão abrir a clínica, Por que vocês vão abrir? Né? Vocês não ganham dinheiro, vocês não são bares. Mas aí que tá a estratégia. Exato. Não é sobre isso. O marketing, ele não é sobre isso. Né? Estaria estranho se estivesse rolando a festa e vocês não estivessem inseridos. Exatamente. São objetivos diferentes, né? Quando a gente pensa na nossa estratégia mensal, a gente vai pensar naquela que a gente tem o objetivo de ganhar awareness, né? Que é conhecimento de marca. A gente pode ter o objetivo de engajamento de marca, de conversão. A gente tem o engajamento de ganhar seguidores no Instagram e não, de fato, mandarem mensagens. Exato. Então, tudo é estratégia. Pensado, exato, tudo é pensado. E dentro de uma ação como essa, né, onde questionaram, né, vocês vão abrir as portas, mas sem ganhar nada. Qual foi o resultado? Exato, a gente conseguiu colocar naquele público que era muito interessante pra gente, porque é um público familiar, né, onde a gente consegue pegar ali pais, mães, crianças, né, avós, enfim, e mostrar de fato a clínica e pegar um contato dessas pessoas, ter um primeiro contato com toda a equipe, porque toda a equipe... Exato, toda a equipe participa. Então, você deixa de ser mais uma clínica odontológica, que é algo frio, porque, né, quando a gente fala de dentista, é algo frio. Todo mundo tem medo da cadeira do dentista. Exato. E aí a gente transforma isso em algo divertido, em algo acolhedor, em algo diferente e que realmente impacte, né? Pra falar, nossa, a gente viu muitos relatos de, nossa, a rua foi muito legal, mas a clínica... Então, as pessoas entenderam que ele tem uma clínica. É isso que a gente queria. 400 pessoas entraram naquela clínica. Bastante gente. Quando que a gente consegue fazer isso? Lógico. De uma forma divertida e legal? Então, é aí que tá o negócio, né? É aí que tá a estratégia de todo o evento.
E até é importante a gente falar sobre isso, porque muitas vezes as pessoas não arriscam, de repente, a poder fazer o diferente dentro de algo que já existe. Eu sempre costumo fazer essa pergunta: como se diferenciar num ramo onde existe muita gente? Perfeito, Rafa. Vocês que são a mente criativa, me contem. Contrate uma agência. Chame a Bits. Exato. Né? Porque é exatamente o ponto, de novo, de você ter uma pessoa que vai pensar fora da casinha. Porque quando você vive sempre aquilo todos os dias... Você não consegue pensar ali no comum, né? Então, ter a Maitê, que é formada na área, né, aliado a uma agência, porque também faz diferença quando a gente tem um cliente onde ele tem essa mente aberta. Né? Porque ousar é difícil, como você colocou. Então, imagina você propor algo nesse sentido para uma clínica mais engessada ou para outro estabelecimento mais engessado. Então, tem que ter esse match, né? Sim, é verdade. Tem que ter. E dar resultado, isso que é bacana. Também, ó, já dando um spoiler, Natal, aguardem a gente. Nem fale, é verdade. Natal tá chegando aí. E falando até em Natal, eu sei que muitas vezes as pessoas acabam querendo ali procedimentos. Tá chegando o verão. Então, vocês, além dos procedimentos odontológicos, tem os estéticos que a gente já falou num outro episódio, mas assim, o imediatismo das pessoas, como é que funciona? Porque não é padaria, né? Não é pão que você faz ali de hora em hora quentinho. Sim. Como é que funciona esse serviço de segurar a ansiedade também das pessoas, que às vezes os tratamentos eles demoram um pouquinho mais? Como é que funciona esse relacionamento direto? Em relação aos próprios tratamentos da clínica. Isso. Graças a Deus a gente tem tudo lá dentro. Isso facilita muito, não, né? Isso pode. Isso pode. Isso pode. Isso permissão. A gente tem uma vantagem muito grande de ter tudo dentro da clínica, né? Então, o paciente, ele chega, ele já faz o exame, ele sobe para o primeiro atendimento já com a sua panorâmica, para a gente ter uma ideia do que a gente está vendo, além do que a gente se vê na boca, né, clinicamente. Se a gente tem alguma dúvida ou vai seguir com um tratamento mais específico, tem o exame mais específico também, que é a tomografia. Dentro mesmo a gente tem o laboratório de prótese, então é muito fácil esse contato com o laboratório, porque eles descem, a comunicação é muito fácil. Você não tem que mandar motoboy, você não tem que mandar foto, a pessoa tá ali trabalhando junto com você sobre o mesmo teto. A gente também tem scanners lá, então hoje o fluxo digital na odontologia, ele acelera bastante o processo. Então, impressão de dente, né? A gente tem impressora 3D para imprimir dente, um dente que ele é feito digitalmente por meio desse software associado com scanner. Então, assim, o processo é muito rápido dentro da clínica. A gente não tem muito esse problema de demorar muito. Né? A gente tem limites biológicos, às vezes, de um tempo de espera que o implante tem que ficar. Sim, mas essa ansiedade até que eu pergunto, que às vezes eu fiz implante, já demora, é uma coisa que você demora às vezes 6 meses. Mas agora tá 21 dias. Depende muito da técnica, né? O que a Maitê comentou aqui da estrutura da clínica de modo geral, e essa ansiedade, ela acontece a partir de agora, outubro, novembro, as pessoas querem estar com um sorriso perfeito pro Natal, para poder viajar. Então, ter tudo isso dentro da clínica possibilita muitas coisas. E ter a questão dos exames facilita esse processo, porque, como você bem disse, tem implantes que vão demorar 6 meses. Mas se você consegue fazer um planejamento, você pode ter a questão do implante de 21 dias. Então, tudo é uma questão de análise. E ter tudo isso ali já te possibilita, numa primeira consulta, planejar e dizer, olha, dá pra gente fazer antes do Natal. Quais as perguntas que as pessoas mais fazem pra vocês? E quais são as redes mais utilizadas que elas chegam até vocês? Em qual setor da odontologia? De modo geral? geral, da clínica, sim. A questão do implante dói, acho que é um ponto muito crucial, né? As pessoas têm muita curiosidade sobre isso. Eu acho que hoje vem crescendo muito a questão das próteses fixas, né? Sim. Que são os protocolos. Preço, né? Preço. A gente tem esse ponto. E às vezes o preço, até é importante a gente destacar isso. O preço não é algo que é um produto ali que está no local, é um serviço. Isso. Então ele depende de pessoa para pessoa, de caso a caso. Não? Sim. Vocês explicam isso. Sim. E como é que fica? Às vezes e a daí pessoa... é aí que a gente até consegue associar com todo o marketing que a gente falou, da importância da clínica, da estrutura da clínica, da localização, dos serviços agregados, às vezes, né? Dos serviços agregados, né?
Não é uma obrigatoriedade, nem todo mundo precisa seguir esse caminho, né? Mas associando ao marketing, à publicidade, é muito importante você saber quem você é, qual é o seu tipo de negócio. Quem é seu O que público-alvo? você quer oferecer para você saber quem é seu público-alvo. E então construir toda a sua comunicação em cima disso. E às vezes a gente sabe que, por exemplo, principalmente a Bruna tocou num ponto, na área da saúde existem algumas restrições do que até mostrar. Por exemplo, como que vocês trabalham com isso para conseguir se comunicar com o público? Sim. Tem limitações, né? Cada vez menos, na verdade. Exato. A gente veio evoluindo, né? Veio evoluindo, antes não podia mostrar antes e depois, hoje já é algo que pode ser feito, né? Hoje já pode identificar se a pessoa autoriza. Isso, já tem algumas flexibilizações, né? Então eu posso colocar ali que foi feito por determinada pessoa com autorização e eu posso divulgar. Isso foi um ganho muito grande, né? Muito. Porque imagina, você vai fazer qualquer tipo de tratamento e você não pode ver um antes e depois de uma outra pessoa. E a gente tá falando de saúde, né? De estética, então essa validação é importante. As pessoas querem a prova viva, não é? Exato. A gente fala tanto sobre isso hoje, né? De modo geral, né? De você ter o depoimento, então foi um ganho muito grande. Mas ainda a área da saúde como um todo, ela é mais restritiva. Ela é desafiadora. Ela é desafiadora. E o Implante Vida, a gente segue tudo à risca certinho, né? Isso é importante, né? Para quem estiver procurando uma agência ou um profissional de marketing para trabalhar dentro, é importante saber as regras certinhas. O CRO, eles fazem até reunião, se você precisar, para esclarecer dúvidas. Exato. Existem as cartilhas. Tem as cartilhas com todas as regras. Então é muito fácil você ter acesso a essas... Né? É difícil seguir. A gente fica... Porque são bem volumosas. É bem rígidas. Exato. Assim. A gente está falando bastante justamente desse trabalho em conjunto que vocês estão explicando, porque muitas vezes é o que vocês falaram, o público final, ele quer ver os resultados. Exato. Só que a gente sabe que para chegar no resultado tem todo um processo. E o processo começa quando a ideia surge e os planejamentos começam a acontecer. Existem, por exemplo, campanhas específicas que vocês fazem pontualmente para algumas datas? Com certeza, a gente estava até fazendo agora o planejamento para final de ano. As redes sociais hoje trouxeram uma rapidez, uma necessidade, né? Um dinamismo, assim. De ser tudo e até muito uma intimidade, rápido. Né? Uma intimidade. E te permite criar muitos vídeos. Em um mês a gente cria uns 15, 20 sim. vídeos. Que conversam muito diretamente, que geram essa conexão. A gente também. estava na campanha do Halloween, criou essa conexão de outubro, Halloween. Agora a gente já está pensando em final de ano, férias, verão, Natal, né, Ano Novo, viagens. Então já vai começar a campanha focada no que hoje as pessoas estão vivendo, né? Essa é a estratégia, né? Você criar essa conexão, essa relação, esse relacionamento. Isso é tão importante hoje, né? Você criar uma relação e uma conexão, ainda que para um serviço que a gente, de modo geral, brasileiro, né, ainda tem essa distância, e o legal do Implante Vida é isso, a gente consegue gerar essa conexão com os pacientes, né? Toda vez que tem esse tipo de comunicação, de planejamento voltado para uma data, para um período, a gente sempre tenta trazer de forma mais humanizada possível para que as pessoas se conectem, né? Até porque cada vez mais as provas sociais que a gente falou aqui há pouco acabam também atraindo outras pessoas interessadas, porque ela vê lá o resultado e muitas vezes ela quer, também quero. Exato. A gente vive isso, né? Como consumidor. Como espelho. Exato. O antes e depois eu acredito que seja o que mais atrai, Exato. O que você mais vê. Mas não existe só ele. Sim. Né? É legal você explorar diversos formatos, uma tática, que é isso que a agência ajuda bastante, né? Você ter uma equipe, um time pensando nisso com você. Então, rios, um depoimento, um carrossel, algo mais voltado para o seu institucional, a história da sua marca, né? Da sua profissão, da sua jornada profissional. Então, é um composê de muitas coisas, mas o antes e depois... Até porque, quando a gente fala, né? de clínicas odontológicas como Implante Vida, que transforma a vida da pessoa, porque quando... O nome já chama atenção. Exato. E quando você tem um antes e depois de uma pessoa que fez um tratamento expressivo, você consegue ver o resultado no olhar dele.
Porque então a autoestima é surreal, muda. Né? Estar lá dentro é sensacional porque você vê gente chorando, né? É incrível. É apaixonante. É Bruna quase fez odontologia também, que nem eu. Porque é incrível você ver isso. Porque você vive a história daquela pessoa, né? Então, claro, né, que a gente não vai abrir pra não mostrar também algumas a intimidade. lógico. Não, e até a intimidade das pessoas. Sim. Mas é incrível o quanto as pessoas são transformadas dentro da odontologia. Então, quando você consegue esse antes e depois de uma forma sutil, sem expor também o paciente, é incrível. A Bruna falou uma coisa muito importante agora, né? Se você entrar no nosso Instagram, não tem muitos antes e depois. Mas, Maitê, por que se você falou que é o que mais chama atenção? Porque não vale a pena pra gente trocar uma intimidade de alguém que tá passando pela situação de chegar debilitada emocionalmente, sem os dentes, numa situação frágil da vida, pra mostrar um resultado a troco de atrair gente, né? Então a gente faz antes e depois quando a situação cabe. Exato. Né? Quando faz sentido. Mesmo porque os dentes também, o sorriso é o cartão de visita. Mas e a autoestima também. Mas você expor isso, né? A troco de uma publicidade. Lógico, sim. Então, por isso que para nós é tão importante pensar em outros formatos que funcionam também. Né? Exato. A gente tenta trabalhar justamente isso com a Bruna todo mês, né? Com a Bis. A gente pensa, vamos mostrar mais o institucional, vamos mostrar mais os dentistas falando. Qual vai ser o título para chamar a atenção? Porque fazer antes e depois é o mais fácil. É isso que eu ia falar. É o mais complexo no sentido da questão da história da pessoa, mas é o mais fácil de você colocar nas redes. Então, a estratégia seria a estratégia mais simples. Então, você fazer memes. Tem que pensar fora da caixa, exato. Lógico. E aí, junta todo o time e vamos trabalhar para ter outras ideias que não explorem só esse sentido, justamente por conta disso. Mas aí, no caso, eu consigo saber como isso acontece pelo tempo em que eu vivi lá dentro. E é surreal de incrível. É lindo, é impossível, né? É impossível não se emocionar, é muito legal. E é isso que a gente vai, acho que essa é a nossa, até dando um spoiler aí, acho que essa é a nossa estratégia pro futuro, tentar cada vez mais mostrar, né? Acho que esse é o objetivo do marketing, né? Da comunicação, da publicidade que a gente estava falando. Você conseguir mostrar o seu dia a dia, o seu trabalho, no meio dos canais de comunicação. Lembrando que a humanização é sempre em primeiro lugar e também o sorriso é o cartão de visita das pessoas. Sim. E com o trabalho que vocês fazem, resgata bastante a autoestima. Quero agradecer a participação de vocês. Passou rápido aqui nosso bate-papo sobre marketing, publicidade, até fica de exemplo para outras áreas que queiram aproveitar também e investir nessa área. Obrigada, Maitê. Obrigada, Bruna. Obrigada. Obrigada. E obrigada a você que nos acompanhou até agora. A qualquer momento tem mais um Saúde VersoCast aí no ar para você assistir.